boa tarde, boa noite a você que tá acompanhando a gente aí para mais um episódio do MP3. Solta o play, que hoje a gente tem o tema de a igreja... Peraí, que eu tenho que lembrar. A igreja cancelada e a igreja que cancela. Eu sou a Thalita e eu estou aqui do lado do meu querido amigo... Justino. Eu vou estar aqui com vocês também nessa conversa, junto com o... Lucas Ios, também tô por aqui, gente. Nossos hosts. E nós temos um convidado muito, muito especial. Muito especial, assim. Ele é um convidado que ele é mais multiuso que Bombril. Né? Acho que foi a melhor descrição e apresentação. Eu tava só aguardando como o Justino iria me apresentar. Ai, gente. Ele é conhecido, ele já é conhecido, entendeu? Ele já é um escritor, entendeu? Pastor de jovem, pastor de adolescente. Não, Influência de redes sociais. influencer de rede social. Ele montou a IPPTV. Assistam lá no episódio da semana passada com o pastor Edival. Descobrimos essa informação. Eu não Ele sabia. montou a IPPTV em um mês. É isso. É isso, ele gosta da loucura. É sobre isso. Jovens e adolescentes de Pinheiros. Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo e colocou em Pinheiros. E o Marcos é pastor dessa galera. Estamos aqui com o nosso querido Marcos Melo. Olá, você que está nos assistindo. Inclusive, eu estava falando isso hoje com um dos jovens, que é um grande privilégio pastorear vocês. Realmente, pastor! vocês dão um trabalho brincadeira. Não. A gente vai chorar já. Eu tô emotiva. Mas é verdade. Eu agradeço muito ao Senhor por ter esse privilégio, né, de caminhar junto com vocês. Vocês moram no meu coração mesmo. Pastor, você mora no nosso. E, gente, só antes da gente começar, eu preciso fazer esse comentário. A gente tá usando a mesma paleta de cores. Exato. Sem combinar. E não foi combinado. Não foi combinado. E é isso. E se vocês estão achando as roupas minhas e do Lucas parecidas com a do episódio passado, é porque... a gente Tem uma coisa chamada roupa. máquina de lavar. Mas é isso, gente. Cola aqui com a gente nesse episódio. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu acho justo... Óbvio que o Marcos já é essa pessoa celebridade. Claro. Influencer, todo né? mundo já TikToker. sabe. Já começaram tudo errado no episódio. Mas tá bom. Se o pastor tá falando que começou errado, é disciplina? Não. Daqui a pouco a gente fala sobre. Mas a gente Continua. Só continua. A gente tá aqui com você, Marquinhos. A gente é muito abençoado pela sua vida. Amém. Nitidamente. Quem tem mais intimidade com você já tomou uma cajadada ou outra aqui. Falo como homem, falo por mim mesmo. Sabe o quão abençoador é ter alguém tão próximo de Cristo, assim, acompanhando a gente, assim, de verdade. É um privilégio, você falou que é um privilégio estar com a gente, é um privilégio tão grande quanto ser acompanhado por alguém como você. Amém. Mas eu queria entender, assim, como que foi sua jornada até aqui, né? Eu te conheci, você estava chegando em Pinheiros, você era seminarista. Histórias de seminário temos? Como é que foi? Como é que foi vir pra cá? Quem te designou pra cá? Como é que foi isso? Tá. Eu venho de longe, tão distante, lá de Aracaju, Sergipe. E vim para São Paulo justamente para fazer o seminário, né? Aqui, no meu primeiro ano de seminário, estava em outra igreja. No segundo ano de seminário, cheguei em Pinheiros. Fiquei um tempo ali cuidando da livraria, depois cuidei da comunicação e depois oficialmente me tornei um seminarista da igreja. Que legal. E aí eu pedi a minha transferência, né, da minha igreja de Aracaju para cá. Conversei com o pastor que me enviou, com a igreja que me enviou. E a resposta dele foi muito bonita e me marcou profundamente, né? Porque havia uma expectativa de que eu voltasse, né, e servisse lá. E é uma igreja que mora no meu coração. Eu amo muito vocês, pessoal. Mas ao falar para ele, né, das portas que Deus abriu em Pinheiros, do convite do pastor Edival, ele disse, olha, o investimento que a gente fez na sua vida foi para o reino, né? Então, onde Deus te levar, onde Deus te colocar, nós cremos que é o próprio Senhor que está direcionando, né? Então, diante dessa resposta dele, eu pude pegar minha transferência e terminar os últimos anos do seminário como um seminarista de Pinheiros, onde fui ordenado e hoje estou aí com 1 ano e pouquinho de ministério pastoral. Nossa, parece que é muito mais tempo. Não sei pra você, mas assim... Também trabalha um monte. Trabalha um monte. Não, e esses últimos anos, eles foram intensos. Intensos, né? Intensos mesmo, para acompanhar pessoas, para fazer algum projeto acontecer na igreja, muita coisa foi necessária, né? E eu queria também entender um pouquinho assim, antes da gente entrar no tema, super brevemente, porque nós temos um tempo bem escasso aqui, né? Infelizmente, mas vamos lá. Quanto? Como é que foi o projeto, assim? Tipo, como é que foi chegar, assim? É rapidinho, tá, gente? Só pra gente já pra gente pro tema logo depois. Justino, fiquei inventando pergunta nova. Ele foi repreendido pelo olhar. Não tô inventando pergunta.
Tá aqui pra eu conhecer como ele chegou. Eu tô brincando. Tentando fazer meu trabalho. Brincadeira, mano. É brincadeira, gente. A gente Continue, pastor, por favor. pode falar. Qual projeto você fala? Do Ministério Pastoral? Ou... Do Ministério Pastoral. Do Aham. Ministério Pastoral. Tá. Desde pequeno, Desde pequeno não, assim, a partir dos 16 anos eu comecei a entender que o Senhor tinha algo nesse sentido para minha vida, né? Em um congresso de adolescentes chamado NAUPA, né? Um congresso que tem de 4 em 4 anos, que é nacional, né? De todas as UPAs. E esse foi lá em Garanhuns. Eu me lembro que um pastor, não lembro quem foi o pastor, mas eu lembro da pregação dele, né? Ele falou sobre como a seara era grande, os trabalhadores eram muito poucos. E naquele dia ele fez um apelo, por mais que não seja muito comum, né? No meio presbiteriano, um apelo, mas ele fez um apelo para quem desejava entregar a sua vida e dedicar a sua vida para o trabalho, né, do Senhor. E ali, aos 16 anos, eu tomei essa decisão. Conversei com o meu pastor. E ele disse, você é muito jovem, não dá para ir para o seminário ainda, né? Vai tocando sua vida, estuda, trabalha. E eu ouvi o conselho dele, estudei. Não sabia que aquilo que eu estava estudando, eu sabia que eu não iria exercer aquela profissão, né? Mas não imaginava que Deus iria usar de alguma forma aquilo que eu estava fazendo ali, né? Então eu estudei rádio, TV e cinema. E anos depois o Senhor me colocou em Pinheiros e eu pude, né, trabalhar no desenvolvimento da IPPTV. Então, eu creio que a mão do Senhor em todo momento conduz, né, não só a minha vida, mas a vida de todos nós aqui. No primeiro episódio, vocês contaram a trajetória de vocês, né? E nós percebemos que até quando a gente não imagina ou não percebe, é o Senhor quem está nos guiando e nos direcionando. É verdade. Né? Exatamente. Então, foi uma experiência muito, muito boa com o Senhor, né? E aqui estamos nós hoje. Legal. Muito bom mesmo. Vamos entrar no tema, gente? Não pode? Agora a liberado? gente tem dessa história maravilhosa, vamos falar de um tema delicado, cancelamento. Exato. Ei! Foi muito bom essa introdução, pastor. Eu não sabia esse lado, é bom conhecer esse lado. A gente quer falar sobre a cultura do cancelamento, né? A gente vê que nos últimos anos cresceu muito, principalmente com programas de TV, Big Brother, essas coisas, rede social. E a gente percebe que isso tomou uma proporção surreal, que às vezes é impossível conseguir controlar. Como você acha que uma pessoa que sofre esse cancelamento fica depois disso? Como ela consegue reagir? A pessoa que não tem Deus, ela acaba, né? Assim, ela fica destruída completamente, porque não tem uma esperança, né? Mas, infelizmente, como você mesmo falou, isso ganhou uma proporção tão grande que chegou até a igreja, né? E aí, dentro da igreja, as pessoas também são canceladas. Então, nesse contexto, eu creio que, mesmo sofrendo, mesmo tendo, né, toda a dor que traz essa rejeição por conta do outro, mas quando nós temos o Senhor no nosso coração, nós reagimos de uma maneira diferente, né? Podemos nos entristecer, chorar, sim, mas a nossa esperança não é tirada de nós. Então, nós podemos ter a quem recorrer, podemos olhar para a cruz, né? Os efeitos, eles acontecem. O cancelamento, ele não apenas traz os problemas emocionais, né, para a pessoa, mas nós temos exemplos de pessoas, por exemplo, que perderam o emprego porque foram canceladas e começar um boicote na internet contra a empresa, e a empresa sente uma pressão e demite essa pessoa, né, pela pressão dos outros, porque foi cancelada pelos outros. As pessoas perdem bens materiais, porque tem casos de pessoas que são odiadas, as pessoas vão lá e destroem o carro da pessoa, né? A casa, picha o muro da pessoa, enfim. O cancelamento tem diversas proporções. Sim. E temos o nível pior de todos, né? Que são pessoas que chegam a tirar a sua própria vida, né? Recentemente nós temos esse caso que aconteceu aí com a Choquei, por exemplo, né? Por causa de uma fake news, de um cancelamento das pessoas, a menina ali não chegou em um nível, né, que tirou a própria vida. Então, é algo muito sério que nós temos falado. Os efeitos disso são diversos, né? Vai depender de cada pessoa, de cada contexto, mas é algo muito importante de ser conversado. Por isso que eu acho que esse é um assunto, é uma pauta muito importante. A gente vai tratar disso, né, com leveza, embora os exemplos que eu dei pisam um pouco o clima, mas é um assunto de fato importante para ser tratado e conversado. Não, até aproveitando isso, pastor, o senhor é muito famoso nas redes sociais, né? Pra quem não sabe, né, o pastor Marcos Maia é super blogueirinho, influencer, tiktoker, por aí. A cara dele, ele era Meu Deus do céu. Se procurar direitinho, você vai ver um vídeo dele fazendo exato. Você não vai E a achar. gente sabe que isso traz também um
cancelamento, traz Traz. o haters, digamos assim. O senhor já sofreu cancelamento? Já. Não nesse... The Chosen? Também. Não, Essa semana, inclusive. Poxa. Eita! Mas não em grandes proporções, né? Porque eu não sou esse famoso que vocês falam. Mas existem pessoas que, por verem você publicar determinado tipo de coisa, te criticam, né? Sejam coisas polêmicas, ou seja, simplesmente por você compartilhar o seu dia a dia, por você ser uma pessoa ativa nas redes sociais. Então, só o fato de publicar com frequência na rede social, o fato de conversar com um número um pouco maior do que uma pessoa que não tem, né, esse envolvimento com as redes, isso já atrai a crítica das pessoas. E eu ouço muito isso, né? Mas eu tenho consciência do que eu tenho feito nas redes sociais, sabe? Eu sei qual é a minha responsabilidade ali. Eu sei que eu não estou fazendo aquilo ali para o meu ego. Eu não sou uma pessoa atuante nas redes sociais para ganhar notoriedade ou atrair pessoas, mas eu estou ali porque eu entendo que as redes sociais é um grande campo missionário, é um lugar de muita escuridão onde eu preciso ser luz, né? Então, o que me faz não desanimar com as críticas, com as piadas, com a maldade das pessoas, é a consciência do meu chamado e a certeza de que não só eu, mas todo crente tem um papel a exercer nas redes sociais, e eu faço isso sempre trazendo, né, à memória. Existe um propósito e o preço a ser pago muitas vezes é ouvir críticas, chacotas e etc. Isso faz parte. É igual eu fiz com você, né, pastor Ben? Desculpa. Não, você E é interessante pensar, né, que hoje a gente tem esse termo, a cultura do cancelamento. Né? Como o Lucas falou, é um termo relativamente novo. Ficou mais intenso, né, com essa questão das redes sociais, até porque as redes sociais abriram os olhos do mundo para o mundo, né? Sim, o mundo é transparente. Exato. Mas isso, se a gente olhar para a palavra, isso já acontecia na época de Jesus, até antes, né, de Jesus vir ao mundo, já tinha isso e principalmente acho que Jesus foi uma das pessoas, até hoje, Com uma das certeza. pessoas mais canceladas, né, da história. E aí o senhor falou que o senhor vê a sua missão nas redes sociais como trazendo a luz, né, para um lugar escuro. Então, pensando nisso, o senhor vê essa questão da igreja sendo cancelada como um resultado de estamos fazendo certo? Sim. Paulo escreve a Timóteo, né? Timóteo, toda pessoa que deseja viver piedosamente será perseguida. Então, naquele tempo, Timóteo já estava sendo alertado por Paulo de que a perseguição viria. E até hoje ainda é assim. Quem deseja viver piedosamente vai ser perseguido, vai ser criticado, vai ser cancelado, mas a própria Escritura também nos orienta que nós devemos ter por motivo de grande alegria o passar por provações, e muitas vezes a provação é a desaprovação dos homens, mas o que importa é ser aprovado por Deus, né? E a igreja, certamente, durante a história da igreja, né? Se a gente parar para ver, para analisar, nós vamos ver que nunca foi fácil, sempre houve perseguição, mas essa perseguição nunca calou a igreja, nunca fez com que a igreja morresse. Isso é promessa do Senhor também, né? Por mais que tentem nos cancelar, a igreja de Cristo é incancelável, né? E aqui o louvor, o Coliseu não parou, a igreja. Isso. E Esse louvor é muito bom. é verdade. Obrigado. Mas a igreja continua, né? Ela avança, o reino avança, e nós devemos nos preocupar se essa crítica, se esse cancelamento não chegar até nós, porque alguma coisa a gente tá sendo omisso, inclusive você como crente, né? Se tá tudo tão bem na sua vida assim, né? Se ninguém nunca te questionou, te criticou, por você ter convicções que o mundo considera radical demais, né? E são, na verdade, apenas convicções bíblicas. Então, talvez ou você não esteja se posicionando firmemente como um crente, né? Suas convicções não estão tão claras assim, porque o evangelho é completamente contracultural. E a partir do momento que isso é exposto, as pessoas que não conhecem a Deus vão achar estranho. Vai dizer, não é possível que essa pessoa tenha esse pensamento retrógrado, né? É possível que
em pleno século XXI, eles estejam defendendo essa configuração de vida, né? Sim. E nós precisamos Defender isso. até o fim. E tem a questão também de... É o que o senhor falou no começo, né? O impacto que o cancelamento tem em qualquer pessoa. Sim. Qualquer ser humano vai se sentir afetado por ser cancelado, né? Então, assim, como cristãos, a gente já deve esperar esse cancelamento. E, como o senhor falou, né? Se não tiver acontecendo alguma coisa, tá errada. Mas quando isso acontece, qual o conselho que o senhor daria para a pessoa que está em meio a uma situação dessa, e como deveria ser a reação esperada, digamos assim? Obviamente que a reação ideal acaba não sendo a reação real, né? Mas como que um cristão, então, deve reagir a esse cancelamento? Mesmo com todos os sentimentos humanos de, poxa, né? Querer agradar os outros, de querer ser aceito e tudo mais. Acho que primeiro ele tem que avaliar a situação. Muitas vezes a gente deposita na conta do diabo coisas que, né? São culpa nossa. Então, assim, você está sendo cancelado por quê? Né? Será que é porque você realmente distratou alguém, você fez algo errado, você agiu de maneira errada e as pessoas me rejeitam no trabalho? É por causa da sua fé ou é por causa do seu temperamento? Né? É por causa do seu pecado? Então, nós precisamos ser críticos conosco mesmo e não depositar tudo na conta do diabo ou na conta da nossa fé. Perdi o emprego, estou sendo perseguido pelo meu chefe. Talvez você tenha sido um péssimo funcionário e perdeu o emprego por causa disso, né? Não por causa da sua fé. Então, o primeiro ponto é esse, analisar os reais motivos pelos quais esse cancelamento, né, tem sido feito. E se foi por causa da sua fé, então aí entra aquele texto que nós estamos, né? Esteja feliz por isso, né? Se alegre, porque vale a pena ser perseguido por causa da nossa fé, por causa do nosso amor ao Senhor. Mas os nossos sentimentos continuam aqui. Então, como tratar? Né? O que fazer com eles? Simplesmente ignorar, colocar um sorriso falso e seguir em frente? Não. Os salmos são declarações muito sinceras de homens que se sentiram cancelados, se sentiram entristecidos, se sentiram injustiçados em alguns momentos e perguntam assim, Senhor, até quando? Por quê? O que está acontecendo dentro de mim, né? Esses são sentimentos muito verdadeiros que nos tomam, né, em momentos como esse. E eu acho que tudo isso está revelado na Escritura para nos ensinar de que nós também podemos nos achegar diante de Deus de uma forma muito sincera, rasgar o nosso coração e dizer, Senhor, em meio a essa situação tão chata que está acontecendo, o que o Senhor quer me ensinar, né? Ore mais. No cancelamento, ore, fale com o Senhor, busque o Senhor e perdoe as pessoas que te cancelaram. Aí que entra a questão contracultural. Ninguém no mundo vai te dizer isso, né? Quando te criticarem, perdoe essa pessoa, pregue o evangelho para ela, ame o seu inimigo, ore por ele. Ninguém vai te ensinar isso se não for escritura, né? E essa deve ser a reação do crente. Ele deve se posicionar de uma maneira completamente diferente de como o mundo se posiciona ao ser cancelado. Ele deve ter a sua esperança em Deus, deve orar e pedir ao Senhor, né, por esse discernimento, por essa sabedoria, e deve perdoar aqueles que foram alvo desse cancelamento. Até pegando um pouco desse gancho, pastor. Você falou muito sobre a importância da gente ter um certo cuidado de como a gente vai se portar, de como a gente vai se colocar nossa postura, justamente para continuar sendo sal e luz. Óbvio que a gente está falando de um contexto muito de rede social, mas você também trouxe exemplo de trabalho. Na vida o crente tem que ser isso, né? O cancelamento ele não está restrito a um âmbito digital. E parando para pensar um pouco nisso, a gente sabe que tem muita igreja postando coisas nas redes sociais que não necessariamente são bíblicas, que não necessariamente trazem um posicionamento correto à luz das escrituras. Como é que a gente, como crente sério, vinculado às escrituras, pode reagir a isso? Com alguma espécie de cancelamento, isso seria válido? Como é que a gente trabalharia, como é que se exortaria numa rede social? A pergunta pode estar um pouco abstrata, mas acho Não, que... eu entendi o que você quis dizer. Tá. Nós vemos esse tipo de conteúdo chegar
e se espalhar e ganhar força, porque inclusive essas pessoas que pregam esse falso evangelho, elas têm um alcance absurdo. Por quê? Porque é bom de ouvir, né? As Porque tá pessoas de acordo com o mundo. Agrada, né? agrada. O ego, ele é inflado, né? Massageado. Eu Então, sou o ponto fraco de Deus. exatamente. E isso Volta tem... lá no episódio do ano passado, tem um episódio. Veja se você é o ponto fraco de Deus. Não, você não é, spoiler. Muito legal esse episódio, inclusive. Nossa, muito bom. Foi muito bom mesmo. Mas isso ganha proporção, né? E aí os crentes dizem assim, não, nós não podemos julgar, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Aí tira os textos de contexto Texto completamente. fora de contexto. Mas a Bíblia nos orienta a julgar nesse sentido de observar aquilo que tem sido dito, né? Aquilo que tem sido feito pelas pessoas e julgar de maneira justa, né? Com retidão. Com retidão, exatamente. Então, quando o evangelho é deturpado, quando ele é pregado de uma maneira falsa, né? Um falso evangelho, nós temos a obrigação de nos posicionar, de alertar o outro, de mostrar o ensinamento correto, né? E isso não deve ser feito de uma maneira ríspida, né? É possível falar a verdade em amor. É possível corrigir o outro com espírito de mansidão. O que tem sido erro, muitas vezes, da própria igreja, né, que tem uma boa teologia, em refutar esses hereges, digamos assim, é a forma como isso tem feito. Às vezes é cheio de pedra na mão, cheio de ira, cheio de raiva, e isso distancia mais as pessoas do que aproxima para o verdadeiro evangelho, né? Debater teologia em comentário de Instagram, por exemplo, Sim. não é a melhor forma. Não é a melhor forma. Então a gente precisa ter sabedoria de onde falar, como falar, né? E quando falar. Então, acho que essas coisas são importantes, principalmente no mundo digital, onde às vezes o nosso tom de voz, ele, né? Dá muito espaço para má interpretação, Sim. né? Exatamente. Porque, querendo ou não sei, o senhor é da área da comunicação. Mas eu tenho, na experiência que eu tenho com as aulas, né, por exemplo, é muito diferente quando você só ouve um áudio de alguém falando ou você só lê um texto. E aí você vai interpretar o que a pessoa está dizendo. E é diferente quando você vê a pessoa falando, você tem todos os outros elementos da comunicação agindo ali. Então, a rede social, eu vejo que tem um dos maiores perigos é esse, né? Tem muito ruído. E de repente o outro comentário já aumentou um tom que não existia. Exato. Né? Já começa... Tem um pouco disso também. Mas trazendo a coisa um pouco para discussão um pouco mais prática do dia a dia, e aí trazendo uma questão que eu tenho muito, assim. Eu amo debater, mas assim, eu gosto de debater pelo corrimento da ideia. Mas um debate... Sério? Nunca pensei Nossa! gosto de debater, Justino. Nunca diria isso Olha, sobre estou sendo você. cancelado por você. Mas, às vezes, o debate ele acaba discorrendo para uma discussão muitas vezes incessante. Eu cometia muito erro de cair nas discussões em mídias sociais. E quando eu tô em paz comigo mesmo, até vai, mas às vezes eu tô com o coração turbado e eu me deixo cair em discussão. Quer saber, hoje eu vou debater pelo batismo. Preciso disso, sabe? Às vezes eu tenho um pouco dessa questão. Você usa Twitter? Eu não uso Twitter. Graças a Deus. Graças ao bom Deus, eu não uso verdade. Twitter. Eu uso Twitter só pra receber notícia de canais de notícia. De resto, não dá pra usar Twitter. Eu quero um conselho pra alguém que tenha um pouco desse perfil, mas também eu vou trazer um outro contexto. E aí... Me responde, me trata primeiro. Sessão de terapia aqui agora. Aconselhamento aqui, online, bíblico. ao vivo. É que o Marcos ele é muito ocupado. Brincadeira. A cara dele te olhando. Não. Tipo, eu não acredito que você falou isso. Não, é brincadeira. Mas é porque eu acho que eu não sou o único. Eu vejo as pessoas muito influenciadas e muito inflamadas por questões das redes sociais. Sim. E a questão é como que a gente pode armar contra isso, né? Se proteger contra isso. Tá. Todos nós sabemos quais são os nossos maiores defeitos, né? Onde é que o calo aperta aí. E conhecendo o seu perfil e sabendo quais são as coisas que realmente te levam, te tiram do sério, te fazem pecar, né? Sim. A primeira coisa que tem que fazer é evitar, fugir.
Certo. Nós não somos tão fortes como nós achamos que somos, né? Sim. A gente diz assim, eu tenho tanto tempo de igreja, isso aqui eu vou tirar de letra, e sabe que é uma dificuldade, né? Então você vai ali, fica, flerta assim com o pecado muito de perto e você percebe que acaba caindo. Então se é uma dificuldade que você tem enfrentado, responder, por exemplo, de uma forma grossa, né? Na internet, ou seja lá onde for, evite ter contato com isso. Então, por exemplo, você não está no Twitter, isso é ótimo, Graças porque o a Deus. Twitter Sim. é uma zona completamente, né? Ela Propícia proporciona pra isso. Propícia pra isso. É. Fugir da aparência do mal, né? Certo. Agora, não adianta fugir se você não tratar o seu coração. Uhum. Fugir é um band-aid ali, é uma coisa temporária, É a fuga provisória. é literalmente a fuga do crente pra Exato. crise. É um tratamento imediato para um Exato. problema imediato. Né? Exato. Mas você não pode viver a vida inteira sem tratar isso de fato. Muitas né? pessoas, elas deletam os aplicativos pra Uhum. poder evitar, mas é o que você tá falando, não vai tratar. Não vai tratar. É o que a gente fala muito a respeito da pornografia, por exemplo, né? Se você tem problema com isso, o seu Instagram te faz pecar, né? Arranca-o fora. Né? É melhor você entrar no céu sem Instagram do que ir pro inferno. Com todas as redes sociais. É. Mas isso não resolve não resolve o problema, porque o problema é o pecado do seu coração. Você deletou o seu Instagram, mas quando passar uma menina na rua, você vai olhar e vai cair. Quando passar por um outdoor, quando for uma propaganda na televisão, você vai cair, porque você não tratou o seu coração. Você só fez um remendo ali para algo urgente, né? Então, em todos os sentidos, em todos os problemas, o que nós precisamos fazer é isso. Fugir da aparência do mal, nos fortalecer espiritualmente, tratar isso a ponto de que estejamos seguros de estar em ambientes como esse, inclusive nas redes sociais, né? E testemunhar do Senhor e não envergonhar o evangelho, nos posicionar firmemente, sem cair nas ciladas do inimigo. Aí, Antes de você entrar na Claro. próxima, posso fazer um comentário rapidinho? não pode. Não, é porque isso me lembrou muito o que o Matheus Casimiro falou na aula da EBD semana passada. Foi. Que a gente terminou o bloco sobre Salomão e ele falou sobre o valor da perseverança, né? Sim. E ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou assim, nunca é tarde para Satanás agir. Né? Então, a gente pode perseverar a vida inteira. Mas se a gente, quando chegar numa idade mais avançada, falar, não, porque já tenho muito tempo de caminhada, não vou cair. Não, a gente sempre tá propício a cair. Então, por isso que fala, né? Vigiar e orar sem cessar. Porque o dia que a gente parar de orar e de vigiar mesmo, e de fugir como um tratamento imediato mesmo, né? A gente cai. O tentador Não não tem jeito. descansa, né? Essa é a grande realidade. Por isso Nossa. que você que está assistindo tem que ir para a escola bíblica dominical. Exato. Tá Por vendo? favor, vá Tá pra vendo? escola bíblica É dominical. isso. Agora não Agora temos cabe. espaço, agora temos espaço. Lembra que eu tinha falado que não verdade. tínhamos? Se Agora acabar o temos. espaço, a gente tira o Justino pra colocar você. E se não tiver mais, a gente tira o Lucas. Inclusive, isso já aconteceu. Mas eu li um artigo recentemente exatamente sobre isso, Thalita, falando assim, que a vigilância é uma das disciplinas espirituais mais negligenciadas. Porque quando tá indo tudo bem, nós esquecemos aquele versículo, aquele que está de pé, cuidado que não caia, a gente desarma. Mas a vida do crente é essa vida de constante vigilância. Eu tenho que Sim. estar atento hoje, amanhã e sempre, até que nós estejamos com o Senhor. Por acaso é a próxima disciplina espiritual que a gente vai tratar na Olha mocidade? só, não é, mas você pode ler esse artigo. Vou te mandar. Não tem problema, pode mandar. Caminha pra gente, pastor. Uma das coisas que você trouxe agora, Marcos, foi da questão de se afastar do ambiente. Né? A gente usou o exemplo do Twitter. Mas tem uma forma de cancelamento que ela é um pouco mais velada e que ela acontece na igreja há muito tempo, que é a questão da fofoca. E querendo ou não, você está no ambiente da igreja. Sim. Como é que você trata quando é no coletivo, quando é no ambiente? Porque muitas vezes, a gente sabe que isso acontece, infelizmente, né? O irmão vai lá, sei lá, novo convertido tem sempre alguma coisa, né? Tipo, de se adaptar. Ao invés da galera ajudar o cara a se adaptar, falar, olha lá, tá se vestindo todo errado. Olha aí, né? Por que ele tá apontando pra você? Você percebeu? Eu tô apontando pro Totem, não é pro Lucas, não. Eu tô apontando pro Totem. É que eu sou vesgo. Não, mas é só... Perdão, Lucas. Não era pra você e a Thalita sabe. Assim, eu não tô querendo criar conta longe de mim. Às vezes a pessoa cria um Longe conflito que não Aí, ó, existe. fofoca começa assim. Por exemplo. O Justino não gosta do Lucas Wilson. A Thalita Entendeu? já Já tem lançou, 60 comentários ali falando que... defendendo... Não, é só pra exemplificar ao vivo, entendeu? É. Tudo bem, Thalita. Mas brincadeiras à parte, como é que a gente busca tratar o meio dentro da própria igreja? De certa forma, a liderança tem que estar sempre atenta, né? Eu acho que a liderança, teoricamente,
obviamente, teoricamente não, certamente separada por Deus, Uhum. muitas vezes muito preparada, estudou para isso, ela tem que ter um certo olhar, mas depender da liderança não é a forma certa. Todo crente tem que ser crente. Uhum. Como é que a gente pode buscar isso no nosso meio, assim, nessa questão mais prática da fofoca, que é um cancelamento velado, por exemplo? Uhum. Eu acho que daria um episódio só pra gente falar sobre os pecados da língua. Nossa, Porque... Mas você pronto, consegue... já tá aqui É, anotado a sugestão Como ele de tem que tema. aprovar, ele já sugeriu, você já bota aí. Já vou Mas colocar na lista. resumindo, assim, a língua é algo que nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós somos muito ligeiros em falar, né, aquilo que a gente não deve e tropeçar no falar. Uhum. E eu até peguei aqui o exemplo dessa palavra, né, para caluniador no Novo Testamento, é a palavra no original chamada diabolos, que significa dado à calúnia, difamador, pessoas que fazem falsas acusações, que fazem comentários maliciosos. E é muito triste que isso aconteça dentro da igreja. Pessoas que estão, de fato, fazendo comentários que elas sabem que são comentários que denigrem o outro, que prejudicam o outro, né? Certamente uma pessoa que faz isso intencionalmente, ela não nasceu de novo. Uhum. Mas nós podemos fazer isso E- até Sem intenção. quando nós não temos essa intenção. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, estar sempre vigilante, inclusive com as nossas palavras, né? E isso acontece em um momento informal, numa roda de amigos, numa conversa do dia a dia, do cotidiano. Isso acontece quando nós também trocamos o nome. Eu não estou caluniando a pessoa, estou dando uma opinião para o meu amigo a respeito da roupa dela, por exemplo. Né? E A gente geralmente é justamente... Disfarçando, né? É justamente dando um assim. jeito. Você prefere falar pro outro, ao invés de falar a sua opinião para a pessoa, muitas vezes. Sim. Porque... Não que a sua opinião ela tenha que ser ouvida sempre, né? É uma coisa que eu também aprendi Outro a duras episódio. penas. Outro episódio. Outro episódio. Peraí. Já bota aí, sua opinião não precisa ser ouvida. Tô anotando já é aqui. boa demais essa. Mas eu acho que quando você tem a disposição de chegar no outro e falar, cara, eu não concordo com essa sua forma de agir, você já abre um espaço pra você... Você confrontou, já tá na hora de você pelo menos ouvir o que a pessoa tem a dizer. Às vezes a pessoa pode falar, putz, verdade, nunca pensei nisso, nunca tive maturidade na fé pra isso. Ou, e eu não concordo com a forma que você está falando, sabe? Uhum. Eu acho isso um processo que pode ser doloroso, mas muito mais saudável. Não sei se seria uma forma. Sim. Porque, querendo ou não, a gente tende a cancelar. Eu acho que, por mais que o cancelamento em si seja novo, o ódio que parte do nosso coração não é, Uhum. né? Não sei o que você acha disso. Eu concordo plenamente, principalmente quando você tem uma amizade com essa pessoa. O amigo não é só passar a mão na sua cabeça e dizer que você tá certo o tempo inteiro, né? Sim. O verdadeiro amigo, ele exorta. Ele abre seu olho para coisas que você não vê, porque realmente tem coisas que nós não enxergamos em nós mesmos, que precisamos de um irmão em Cristo, que a gente conhece, sabe que tem boas intenções, que vai nos dar esse toque. Olha, o que você fez não foi legal, a forma como você falou com fulano, acho que você não percebeu, mas né, não soou bem. As pessoas que estão de fora conseguem enxergar muito mais, né? Então nós precisamos de amigos assim. E isso não é difamar alguém, pelo contrário, né? Quando você fala isso diretamente para a pessoa em amor, você está sendo um instrumento do Senhor para moldar o caráter dela e fazê-la mais parecido com o Senhor Jesus, né? E isso não afasta um verdadeiro amigo, pelo contrário. O que afasta amizades é a calúnia e a fofoca, né? Inclusive, Provérbios 16, 28 diz isso. Diz assim, o homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Olha que interessante, né? Nossa. Então, a difamação... Nossa, lê de novo, pastor, por gentileza. Provérbios 16, 28. O homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. E para Deus, a unidade da igreja é algo tão precioso que aquele que causa divisão, que causa separação, que causa briga, contenda dentro da igreja, ele está cometendo um grave pecado. Todos os pecados são graves, claro, né? Sim, Mas sabemos que existem coisas que o Senhor tem Mais apreço. um zelo, um apreço tão grande, e a unidade da igreja é uma dessas coisas. Sempre que há divisão, que há briga, que há rixa na igreja, o meu coração, como pastor, como crente, chora, sabe? Sei. Porque isso causa um dano tão grande para a vida espiritual, para o corpo. Isso não prejudica apenas os envolvidos, não prejudica apenas aquela pessoa que cometeu esse ato, mas prejudica o corpo, né? Isso é muito triste.
É triste mesmo, pastor. Com certeza. Aproveitando isso a gente conversou sobre a internet, o poder da internet que tem hoje no dia a dia. A gente vê que hoje a internet ela prega muito liberdade, a pessoa pode fazer o que quiser, postar o que quiser. E nós cristãos sabemos que liberdade não é isso. Uhum. Você considera a internet um lugar para cristão? Essa é a primeira pergunta. Uhum. A segunda, você acha que a gente precisa ter limites para o uso dela? E como utilizá-la? Sim. Inclusive, a gente já fez um episódio sobre o livro A Fé na A Era fé Digital. na era A digital. fé na era digital, por Volta favor. lá e assiste, é muito bom. Foi o nosso primeiro episódio. Se você não Verdade. curte podcast e tá aqui por algum motivo, não sei, pelo menos lê o livro. É muito bom também. Exato. Pelo menos não, tem que ler o livro. Tem que ler o livro. Né? E a expectativa das pessoas era justamente que o livro falasse algo assim: o cristão precisa estar longe de rede social, né? E não é o que eu acredito, não é o que eu tenho falado, seja para a juventude ou para qualquer pessoa. Inclusive, recentemente falei sobre isso para os pais das crianças, né? De como eles também precisam tomar cuidado, né? Não apenas os jovens que estão nos assistindo, mas às vezes o pai, às vezes um idoso, ele precisa aprender a se relacionar bem com a internet, né? Mas nós não faremos isso desinstalando simplesmente o aplicativo, a não ser em momentos que são necessários uma desintoxicação. Tem um capítulo no livro sobre isso, né? Muito bom. Onde você se afasta um pouquinho, se fortalece espiritualmente e aí você volta para lá e é sal e luz ali. Mas eu creio que todo crente tem um papel, né, fundamental onde quer que ele vá, inclusive no mundo digital, né? Precisamos ser sal e luz ali e aprender como fazer isso. Concordo que ainda é muito novo, o tempo inteiro a internet está mudando, toda hora chega uma coisa nova e a gente precisa aprender como lidar. Como eu glorifico ao Senhor com a inteligência artificial, por exemplo, outro episódio. Mas a gente... Minha filha, eu não sei por que a gente tenta fazer Começar a tema marcar sem reunião ele. só com o pastor Marcos aqui. O que é pior, o tema já tá aprovado. Essa é a melhor parte. Não, mas de fato, assim, essas coisas surgem o tempo inteiro, são muito novas Sim. e como cristãos nós precisamos parar, refletir e buscar respostas. A Bíblia fala a respeito de todas as coisas. Claro que ela não fala com esses termos, né? Uma Sim. inteligência artificial, aqui não temos um versículo sobre isso, mas ela nos dá as diretrizes para aprender a utilizar os recursos do nosso tempo para a glória de Deus. E foi isso que aconteceu com a Reforma Protestante, quando a imprensa colocou a Bíblia na mão do povo. A tecnologia, que era a maior da época, né? Fez as cópias da escritura e disseminou aí a palavra de Deus para todas as pessoas. E hoje as redes sociais, que é a grande ferramenta do nosso tempo, também pode ser um instrumento do Senhor para a propagação da sua verdade. Quando você fala isso, eu lembro direitinho da... É meme de internet, tudo. Meme de internet do meio gospel, né? Eu me lembro direitinho disso. A gente tá sempre muito empolgado. Não, quando eu for pra Glória, eu vou conversar com Paulo, com Moisés. E eu vou querer saber tudo que eles não escreveram, né? E falar, Moisés, como que foi tal coisa? E aí é muito engraçado porque o meme traz o seguinte. Não, eu te respondo, mas antes me responde uma coisa. Quantas pessoas você alcançou por meio da internet, por meio das redes sociais? Porque você tinha celular na sua época, eu não tinha. Como foi pregar o evangelho? E a pessoa fica assim, tipo... Porque isso não é feito... É reconhecido que isso não é feito hoje, sabe? O crente, ele ainda não capinou seu espaço propriamente dito na internet. Pinheiro fez um ótimo trabalho. PPTV, tudo. Mas, nitidamente, ainda tem uma seara gigante que a gente pode partir, né? E todo mundo é chamado a isso. Não apenas aquelas pessoas que realmente estão ali produzindo conteúdo, né? Mas nos seus trabalhos comuns, elas podem compartilhar seu dia a dia e, de alguma maneira, testemunhar do Senhor, né? Você não precisa postar um versículo com o esmiliguido, né? para ser um crente na internet. Não, você pode ter a sua vida comum, mostrar o seu momento devocional, mostrar os valores bíblicos e negociáveis que você carrega no seu dia a dia e, de alguma forma, despertar o interesse das pessoas. E as pessoas que acompanham a sua rede social certamente não são as mesmas que acompanham a minha. Tem pessoas que você alcança, que eu não alcanço, independente de seguidores, etc. Se 5 pessoas olham seu story, são 5 vidas, são 5 almas que estão ali parando para ler o que você está escrevendo, né? Olha só que responsabilidade nós temos. Mas a gente posta, só tô postando por E postar. podem ser tenho 5 até- festas no céu, né? Eu tenho até Exato. testemunho sobre isso, que eu sempre leio alguma coisa, sempre posto nas redes sociais, né? Eu pensei, não vou parar de fazer isso, né? Porque ninguém lê, ninguém se importa.
E eu fiz isso recentemente quando eu tava lendo Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bilbo, né? E eu postei nas redes sociais lá uma frase dele. Eu não vou lembrar muito bem a frase no momento, mas um primo do meu pai que estava afastado da igreja, tá vivendo uma vida pecaminosa, ele leu essa frase e falou: Nossa, Lucas, que frase interessante, mexeu comigo. Qual é o nome do livro? Aí eu fui lá, dei o nome do livro para ele. Ele comprou, ele leu, ele gostou muito, falou muito com ele comprou para a mãe dele, pro irmão dele, e graças a Deus hoje, por meio disso, ele voltou a frequentar a igreja. Que bem. Então... Por causa de um story, né? Por causa de um stories. Aí eu conversando com um amigo, falei, rapaz, às vezes a gente fica com medo de postar alguma coisa de Deus, porque vai receber talvez um cancelamento do mundo, alguma coisa, mas se uma vida foi motivada por isso... Já tá tudo, já foi pra glória de Deus. Amém. Então, e isso E a Bíblia acontece... fala que o céu Entre festeja Festeja. uma vida. Né? E isso acontece muito justamente por causa desse temor que nós temos de homens, né? Esse medo de cancelamento, esse receio de que o outro me critique, né? Nós estamos preocupados demais com o que o outro pensa de nós e muito pouco com o que o Senhor pensa de nós, né? Eu prefiro agradar homens do que agradar o Senhor. Eu prefiro não ser cancelado pelas pessoas, né? E falar aquilo que elas querem do que pagar o preço mesmo de, às vezes, ser ridicularizado, né? Mas cumprir aquilo que eu creio que foi chamado para fazer. O Tim Keller usa muito Paulo sobre isso, né? No livro do Ego Transformado, que ele fala que você não tem que se importar com o que você acha ou com o que a outra pessoa acha. Tem que se importar com o que Deus acha do que você está fazendo. Exatamente. Eu acho isso marcante, assim. Não, a partir do momento que a gente se preocupa com o que Deus pensa da gente, o resto é resto. E as nossas motivações são certas. Porque também eu já tive um momento, por exemplo, que eu estava usando o meu Instagram para poder compartilhar minhas devocionais e tudo mais. E isso começou... eu percebi que, com o tempo, eu fui perdendo a motivação correta. Eu ficava preocupada em... quem tá assistindo? Quantas pessoas estão vendo? Nossa, as pessoas gostaram. E aí isso começou a mexer com o meu ego. E aí também não adianta nada, né? É óbvio que o Senhor tem poder para transformar a palavra, né? O que Paulo fala. Não importa como está sendo pregado, importa que está sendo pregado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter esse temor. Sim. De qual que é a intenção também... O tempo inteiro. Do meu coração de compartilhar essa devocional, de compartilhar esse versículo. É para poder as outras pessoas olharem para mim e falarem, nossa, que crente. Ou, nossa, tá vendo como ela é boa, ou ele é bom. E não é... Ó, manjei de Bíblia essa daí, né? Então. Crente. Tem que ver a motivação. Mas aproveitando isso, pastor, como o cristão foge da cultura do cancelamento? Porque, como a gente conversou no início, né? Isso vai acontecer uma hora se você estiver pregando a verdade, estiver com suas convicções firmadas em Cristo. Tim Keller mesmo fala também que Jesus não morreu porque era um cara legal. Eles não crucificam caras legais, eles crucificam as ameaças. Então isso pode acontecer com você uma hora. Sim. Como nós podemos reagir a isso? Sim. Tem uma frase do pastor Hernandes que me marcou muito e é bem conhecida de muitas pessoas, né? Ele diz assim: cuide da sua integridade, que Deus cuidará da sua reputação. Então, se o crente está preocupado, o que vão achar? Story isso aqui. Se a gente vive nessa escravidão, preocupado com o que os outros vão pensar de nós, o que é que estão falando da gente, vamos cancelar, não vamos cancelar, a gente entra numa paranoia e carrega um fardo tão grande na nossa vida que a gente não vive, simplesmente passa os nossos dias, né, nesse anseio, nesse desejo de agradar aos outros, quando na verdade, se a gente se preocupa em cuidar da nossa integridade, da nossa santidade, da nossa vida com Deus, Ele vai fazer o resto. Ainda que os homens nos cancelem, a nossa reputação nos céus, né, está intacta. Ainda que na terra as pessoas nos apedrejem, no céu a nossa reputação está em dias, né? E isso é que importa. Cuide do seu coração e da sua integridade. É bem o que você falou logo no começo do episódio, né? De olhar para... A gente olhou para as pessoas que sofreram cancelamento e não souberam lidar com isso. Eu acredito que, dessa forma como o senhor está propondo, um crente que é cancelado, mas ele olhou para sua integridade, ele está em plena paz com a sua comunhão com Deus, sendo submisso totalmente a Deus, ele vai olhar para o cancelamento e falar, tá bom, meu Deus é maior que isso. Sim. Ou isso vai passar e estão falando mentira sobre mim e vão aí morrer, ou tá bom, não prego mais aqui porque fui bloqueado, prego em outro lugar. Campo não falta, né? E essa reputação sempre será
poderá ser mal vista pelos de fora, né? Mas pelos da família da fé, se você cuida da sua integridade, seu verdadeiro irmão em Cristo conhecerá a sua reputação, porque Deus cuida disso, Amém. né? Amém. Então, esse deve ser a nossa maior preocupação durante toda a nossa vida. E a minha vida com Deus, como é que está, né? E aproveitando isso, para a última pergunta, se tiver alguém passando por esse momento, alguém que talvez um dia passe, qual seria a mensagem positiva que o senhor deixaria para essa pessoa? Cuide da sua integridade. E Deus cuidará da sua reputação. Mas eu vou deixar um versículo também que eu gosto muito e certamente nesses momentos ele vai ser um bálsamo, né? Um alívio. Eu separei Gente, 2 versículos. Tá, calma. Isso daí é as suas respostas pro nosso roteiro. Você só reparou Só agora. que eu não usei quase nada, né? Porque sei, vocês mas mudaram o tinha roteiro reparado. inteiro. Mas tá bom. Me É, perdoa, Vendo, me perdoa. Eu tentei seguir o roteiro, gente, mas o papo é orgânico. Não, eu sei, tudo mas bem, é tá que eu achei perdoado. super legal, pastor. Obrigada por ter dedicado esse tempo Tá vendo? pra estar aqui com a gente. Mas preparado. os papéis que faltaram, sabe o que você faz? Volta no próximo episódio. Beleza. É isso. O texto é de Colossenses 3,13, que diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Se alguém está sendo cancelado ou foi machucado, muitas pessoas na igreja estão machucadas, estão feridas, né? Por outras pessoas, às vezes por irmãos em Cristo. Elas precisam olhar para esse texto e dizer assim, ó, você precisa suportar o seu irmão. E suportar não é simplesmente, tá bom, vai, lá vem Aturar o Justino. Mas realmente amá-lo, perdoando-vos uns aos outros, né? Porque o final do versículo diz assim, como Cristo vos perdoou, assim fazei vós. Nós temos muitos motivos para perdoar os nossos irmãos. E o maior deles é que Cristo nos perdoou, né? Eu gosto muito do texto de João 8, né? Não deu para ler, mas está aqui aberto, da mulher, Pode ler, pastor. da mulher adúltera, onde as pessoas vão para cancelá-la mesmo, para apedrejá-la, né? E dizem, Senhor, está aqui essa mulher, ela foi pega em adultério. E aí Jesus se abaixa, ele escreve algo na areia que nós nunca saberemos o que é que ele escreveu ali, mas certamente foram palavras, assim, exortações para aqueles homens que estavam com as pedras na mão, pronto para cancelar aquela mulher. E o texto diz que esses homens simplesmente saem dali, não apedrejam a mulher, e Jesus pergunta assim, cadê os seus acusadores, né? Onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela diz, ninguém, Senhor. E Jesus responde a ela, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques. E é interessante observar que aqui existe verdade e existe amor, existe graça. Porque se a gente apenas fala sobre amor sem tratar a verdade, sem falar, olha, você pecou, né? Não vou criticar a pessoa. Não, você precisa falar em amor, né? A verdade. Jesus diz, olha, você é pecador, agora você vai e não peques mais. Mas ele fala isso em amor, né? Verdade e amor. A Acho graça que existe, só faz sentido com justiça. se você só aplica a justiça, E anula a graça e anula Cristo. é, Mas se você só vai... se você quer só aplicar a graça sem ter o conceito de justiça, você não tem o parâmetro correto para ser gracioso. É isso. essa é minha ovelha e vocês acabaram de ter uma aula de teologia. É Justino Ramos. O Marcos me incentivou muito a fazer essa doutrina. A gente teve uma aula sobre esse texto ontem. Tá. Muito bom. Tá aprendendo. É isso aí. Que essa doutrina, felicidade. Davi dançou de alegria na presença do Senhor. Não tô julgando, irmão. Calma. Não se cancele. Não. Mas se eu não me cancelar, alguém vai. Tô de boa com isso. Só a dica, não faça Twitter. Não. Não. Eu só Está só sigo notícia. Já é tudo que precisa. Mas é isso, gente. Pastor, muito, muito obrigada. Infelizmente, temos que encerrar o nosso papo. Eu falo isso em todo episódio, né? todo episódio. Mas é porque é muito bom estar nessa mesa, É cara. verdade. São conversas que Edificam. edificam mesmo. Muito. E muitas coisas para pensarmos e considerarmos e colocarmos diante de Deus em oração também. Muito obrigada Amém, De eu que coração. agradeço. por aceitar nosso convite. O senhor vai voltar, tá? Vai. Querendo ou não. O senhor vai E voltar. não só por aceitar o nosso convite, por aceitar estar gente. nessa proposta com a gente. Gente, vocês não têm noção do quanto o Marcos se dedica Nossa, sim. dia e noite pelos jovens, pelos adolescentes, É verdade. pelo podcast. Não é da boca pra fora,
tá? Você sabe que não é. Do fundo do coração. É do fundo do coração. Obrigada. Amém. Massagear seu ego não vai impedir que você me dê uma cajadada forte. Eu tô de boa com isso. A gente sabe que é o Senhor na sua vida. A gente sabe. Amém. Amém. Muito obrigado mesmo. E continuem firmes. Nós cremos que esse podcast tem um objetivo, né? E tem alcançado esse objetivo porque o que nós temos conversado e falado aqui é a palavra de Deus e ela tem poder. E a minha oração é que nós realmente sejamos transformados por isso que nós Amém. conversamos aqui, Amém. né? Amém. Às vezes a gente usa o termo cancelamento apenas para coisas grandes, né? Para coisas muito fortes, assim. Mas que você que está nos assistindo analise o seu próprio coração, observe as suas palavras, veja se em algum momento, né, você realmente não está cancelando pessoas, seja com um olhar, seja com a palavra, seja com um comentário, né? Seja com uma crítica destemperada. Que você analise o seu coração e que o Senhor transforme a nossa vida, o nosso coração e o nosso caráter. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Vamos falar as redes sociais? Pode? Rápido, antes que o Mocidade Matheus Pinheiros, IP Pinheiros, IPPT.tv, IPP.tv. @Marcos Mel. 0. É Marcos Mel zero. Marcos É Mel 0 ou é Me 1-0? Porque o L pareceu... É um L. É um L, tá. Marcos Melo. Melo... Vai aparecer o Marcos 0. Melo, então siga aí. É isso. É isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Gente, Boa noite, Deus bom dia, abençoe. boa tarde, tchau.